Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu vou te falar por que o Internacional teve tantas facilidades, por que o Inter construiu uma vitória tão competente, 4-0 sobre o Sportivo, se credenciando para decidir o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho, agora contra o Grêmio. Vamos lá então, vamos analisar esta vitória do Internacional robusta, 4-0 com tranquilidade sobre o Sportivo, jogo realizado num vazio estádio gigante da Beira-Rio, e o Internacional confirmou a classificação para decidir o segundo turno. Tem um Grenal, possivelmente na próxima quarta-feira, um Grenal que vai encaminhar o finalista contra o Caxias do Gauchão da Pandemia, o Gauchão 2020. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe o seu like se gostar do vídeo. Mas principalmente, rumo aos 20 mil seguidores, te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com a marca da isenção editorial, com independência jornalística, com imparcialidade, análise e foco na dupla Grenal. E coloca também aí nos comentários a sua opinião. Bem, o Inter do Cudê fez 4-0. E por que eu digo o Inter do Cudê não é à toa, não é porque saiu. É porque o Internacional construiu esta vitória com a assinatura do seu técnico. É óbvio que alguns jogadores brilharam, algumas individualidades apareceram bem, outros nem tanto, mas o Cudê assina esta vitória e esta classificação absolutamente soberana e tranquila do Internacional contra o Sportivo. Todos nós sabemos que há uma desigualdade técnica entre os dois clubes, isso está claro para todo mundo, mas o Internacional construiu esta tranquilidade e esta goleada por 4-0, porque o Inter foi a cara do seu treinador. Por que o Inter construiu de forma tão rápida este placar? Porque o Cudê, a gente sabe, gosta de jogar no campo adversário, marcando a saída de bola. E foi assim que o Internacional, pressionando o Sportivo desde o primeiro minuto, como o Cudê sempre quis, num tapete, num gramado em ótimas condições, para quem joga futebol, para quem é mais propositivo, para quem quer tomar a iniciativa, chegou ao score de 4-0. Foi uma vitória muito convincente esta do Internacional, e a atuação, ainda que diante de uma equipe frágil tecnicamente, esforçada como o Sportivo, que só de chegar na fase semifinal do segundo turno já é uma façanha, porque bateu o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, isso já faz o Sportivo um time que merece elogios, tem méritos por ter chegado nessa condição para o Internacional, mas tecnicamente é muito inferior. Mas o Cudê conseguiu montar o seu time, dar a cara dele para esta atuação do Internacional. Na minha opinião, a melhor do Inter desde os tempos do Cudê, comparada talvez ao Grenal da Arena pela Libertadores, quando houve o empate no placar 0-0, mas o Internacional foi melhor tecnicamente e esteve mais próximo da vitória que o Grêmio. Bem, algumas individualidades, algumas questões importantes. O Saravia, eu vou começar com ele, que está fora do Grenal. O Saravia, mais uma vez, fez uma atuação, digamos, mediana. Não mais do que isso. Ele começou muito bem no Internacional, a amostragem pequena de 2 jogos, foi sacado daquele Grenal na Arena, entrou o Rodinei, com a função específica de marcar o Everton e não de criar pela direita. Então havia uma expectativa no Saravia, porque quando volta da pandemia, ele está na condição de titular. E ele não só não foi bem no jogo contra o Sportivo, ao contrário de praticamente todo o time do Inter, que esteve num padrão, uma régua lá em cima, ele fica de fora do Clássico Grenal por um lance bobo. O Cudê até explicou na sua entrevista coletiva após a partida que é da índole do jogador não permitir que o adversário marque o gol. Ali já estava 4-0. E mesmo assim o jogador esportivo podia errar a conclusão. Não precisava cometer aquela falta, sendo o último homem e não dando ao árbitro outra alternativa que não fosse a expulsão. Então o Inter perdeu um titular. Nessa sua jornada, o Internacional perdeu um jogador importante e que o Cudê estava apostando cresceria de produção. O Musto fez uma atuação muito segura, foi a melhor atuação dele. Ele que no jogo anterior contra o Aimoré teve a sua titularidade questionada, porque ele estava no banco e começou o Lindoso acaba se machucando, fica parado aí mais uma semana, talvez até no máximo mais 10 dias, e o Musto, portanto, recuperou a condição de titular, pelo menos neste momento. Edenilson cresceu muito, foi um jogador importante, especialmente no primeiro tempo, depois acabou substituído, lembrou aquele Edenilson de outrora, de grandes momentos, de grandes atuações pelo Internacional.
O Kudê voltou a inverter o Marcos Guilherme com o Bosquilha em alguns momentos da partida, exemplo do que já havia acontecido contra o Aimoré, e o Bosquilha, na minha opinião, foi um dos melhores em campo. Muita movimentação, muita participação, uma efetividade interessante, uma assertividade também. Foi muito bem o Bosquilha, a exemplo do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo talvez o melhor em campo ali, rivalizando com o Bosquilha, mas o Thiago Galhardo, mais uma vez, fez uma atuação muito convincente. E sobre Paulo Guerreiro, fez um gol razoavelmente fácil, perdeu um outro gol também com a mesma facilidade, ele, o goleiro, estou de forma muito parecida, inclusive tentando pegar no contrapé. No segundo momento o goleiro não caiu, talvez com os gols marcados contra o Aimoré e mais um gol marcado contra o Esportivo nessa semifinal, comece a recuperar a sua confiança, e agora ele tem um bom teste, né, para mostrar que está em crescimento, que é o Grenal, mais uma vez um enfrentamento com Kahneman e Jeromel, enfrentamento este que nos últimos clássicos o Guerreiro vem sendo derrotado. D'Alessandro merece algumas linhas. O D'Alessandro, eu tenho dito, ele não está bem tecnicamente e mais uma vez entrou num jogo absolutamente fácil, absolutamente tranquilo, era só passear em campo e desfilar o seu futebol, com muitos erros técnicos, tentando. O D'Alessandro não está se omitindo, né? Ele que havia errado um pênalti contra o Aimoré, o jogo ali já estava liquidado, mas ele não está bem tecnicamente. É um jogador que realmente o lugar dele cada vez passa a ser no banco de reservas. Cada vez mais passa a ser ali a opção do Kudê no banco de reservas, porque quando ele está entrando, e desde aquele Grenal na Arena, quando ele entrou e foi apenas mais um, ele entrou abaixo do time do Internacional, que estava naquele clássico da Arena da Libertadores, com uma performance muito alta. O D'Alessandro entrou e não acrescentou quase nada. Eu não estou dizendo que ele comprometeu, não é isso, mas foi mais um. Sabe quando é que o D'Alessandro foi o último naquele Grenal da Arena? Quando tivemos tantos expulsos que ele... Aí sim, ficou marcando, tinha um pouco de gás ainda, porque ele entrou no decorrer do segundo tempo, tinha um pouco de gás ainda, aí ele marcou, ele ajudou, ele comandou o time para ali naquela altura segurar um 0-0, já que ali virou um faroeste o Grenal, com as equipes absolutamente desequilibradas em relação à sua formação original. O Praxedes, menino, entrou no segundo tempo, jogou ali meia hora, sem brilho, não vou dizer que tecnicamente foi ruim, mas não acrescentou muita coisa, né? Teve uma atuação discreta. E o Potker foi o velho Potker. Um jogador que às vezes erra na hora que tem que chutar, ele passa, na hora que tem que passar, ele chuta, e principalmente os erros que eu mais critico o Potker, o erro de acabamento. Então veja vocês que mesmo com alguns jogadores um pouco abaixo, o Kudê é o grande responsável por esta vitória colorada. Ele manteve o seu esquema, e está claro o time titular do Internacional, pelo menos enquanto o Lindoso está machucado, né? E esse deve ser o time do Internacional para o Grenal. Lomba, o titular é o Saravia, mas vai jogar o Rodinei, que aliás nesta semana andou treinando. Olha aí, o Rodinei andou treinando nessa semana, então naturalmente vai entrar no lugar do expulso Saravia. Fux, Cuesta e Moisés, que também não fez uma boa partida. O Patrick figurou de lateral esquerdo no segundo tempo e jogou bem o Patrick. Pode ser uma alternativa interessante para o setor, hein? Porque o Moisés também não está bem. Musto, enquanto o Lindoso está fora, depois é que a gente vai saber qual é a opção do Kudê. Edenilson, Marcos Guilherme. Muita movimentação, muita produção, muito participativo. Foi bem, sem ser brilhante, mas foi bem. E o Bosquilha é um dos melhores em campo pela esquerda. Thiago Galhardo, também junto com o Bosquilha, das melhores atuações, e Guerreiro. Este deve ser o time do Internacional, a única diferença é a entrada do Rodinei. Não deve ter mistério. O Inter vai confiante pro clássico, porque vem de 2 vitórias convincentes, ainda que diante de adversários frágeis, mas com a assinatura, com o respaldo do técnico Eduardo Kudê. O Kudê está fazendo novamente o time do Internacional de forma gradativa, né, sem acelerar etapas. O Internacional fez uma baita partida contra o Esportivo, mas a gente tem que entender a diferença entre as duas equipes. O Kudê vai para este Grenal confiante, com um esquema de jogo organizado. Este é o mérito que tem o argentino. O Internacional é um time organizado em campo. O Inter é um time que sabe a posição dos seus jogadores. Cada jogador sabe, ele inverte, ele dá liberdade para que o Fux curta uma pela direita. Em alguns momentos apareceu mais, inclusive no jogo contra o Aimoré. O Saravia ficava como stopper, quase como um líbero. Então o time do Kudê é um time organizado em campo e um time disciplinado taticamente. E é assim que o Internacional vai para este Grenal, que vai decidir.
Eu não vou dizer que praticamente campeão gaúcho, porque eu acho que o Caxias tem chance ainda, mas vai encaminhar aí a finalíssima do Campeonato Gaúcho 2020. Feitoria, gurizada, vai um abraço.